Fala, meus amigos, minhas amigas. A gente está de volta aqui com o podcast Tech Internacional. Eu, Josias Schneider, desenvolvedor de software há mais de 15 anos, trabalhando para empresas do exterior. E meu amigo Daniel, que está aqui. E aí, pessoal, aqui é Daniel Cavalcante, professor de inglês, professor de tecnologia, universitário e também mentor de carreira para devs. Isso aí. Hoje a gente vai abordar um assunto extremamente importante para qualquer pessoa que quer trabalhar remoto ou que quer mudar para o exterior, que é o inglês. Então a gente vai quebrar os níveis de inglês, aquela tabela A1, A2, B3, B5, aquela tabela complicada lá, que a gente nem sabe muito bem como abordar, e ajudar a entender qual é o nível necessário que a gente precisa no mercado. Então a gente já vai falar disso. Show de bola. E aí, como esse é um tema bem complexo e também bem polêmico, sobre o qual há muita divergência, a gente vai aqui quebrar em 2 episódios, tá? Então, nesse primeiro agora a gente vai falar sobre o que são esses níveis de fato, da forma como eles foram concebidos e para que eles foram criados nessas camadas. E no segundo episódio a gente vai tratar sobre como o mercado interpreta esses níveis, que é uma outra interpretação e a gente tem que conhecer bem essas 2 réguas para saber como se posicionar, né? Beleza, então hoje o assunto vai ser inglês. Daniel, você já deu aula de inglês aí por muitos anos, tem um bom entendimento dos níveis de inglês, então explica pra gente um pouco sobre como que funciona, que tabela é essa e como que a gente consegue avaliar um nível de inglês de uma pessoa. Para alguém Perfeito. que não faz ideia de qual é o seu nível, vamos Com do começo. com certeza, né. Então, eu sou professor de inglês há 16 anos, né, ainda dou aula de inglês, e, assim, essa tabela, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso tudo vem de um quadro chamado Quadro Comum Europeu, que ele serve de referência para classificar os níveis de acurácia, né, os níveis de não exatamente os níveis de fluidez, mas os níveis de acurácia com que alguém usa um idioma, não são apenas para o inglês, é para qualquer idioma, certo? Então, esses níveis, eles são divididos em 6, então é o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, nessa ordem do mais iniciante para o mais avançado, certo? E os níveis A são chamados de níveis básicos, os níveis B, B1 e B2 são chamados de intermediários e os níveis C, C1 e C2 são chamados de níveis avançados, tá? Tudo que eu estou falando aqui é sobre como foi pensado pelo quadro comum europeu para classificar, né, a acurácia, ou seja, a perfeição, o nível de perfeição com que alguém fala um idioma. Isso não foi pensado para o mercado, tá? Isso tem alguma coisa a ver com as escolas de inglês que tem, por exemplo, o nível básico, o intermediário e o avançado, aqueles livros, apostilas, é mais ou menos o mesmo padrão? Pronto, depois que o quadro comum europeu ele foi criado, as metodologias de ensino, né, de idiomas, elas foram se adaptando para ter essa mesma referência, porque antes elas seguiam uma metodologia que eram meio assim aleatória, né, cada uma tinha sua própria metodologia. Quando o quadro comum de referência foi criado, essas diferentes escolas, diferentes, né, metodologias, universidades foram criando essas metodologias e adaptando elas para seguir essa linha que vai do A1 até algum nível. Importante deixar claro que é muito raro alguma escola de idioma ir do A1 até o C2, muito raro mesmo. Eu conheço quase nenhuma, tá? A maioria das escolas de idiomas, ela vai ali do A1 ao B1, mesmo que ela te prometa que ela te entrega um avançado, mas a maioria vai do A1 ao B1. São poucas as que chegam ao nível B2 e raras as que chegam ao nível C1. C2, eu conto nos dedos da minha mão direita aquelas que no Brasil conseguem entregar, tá? E é por isso que é Olha aí. importante a gente realmente entender essa origem do quadro, para que ele foi criado, né. O quadro ele não foi criado pensando em simplesmente fluência, em comunicação, em se fazer comunicar, certo? O quadro Uhum. ele foi pensado em classificar de acordo com o nível de precisão e de perfeição com que você se comunica, certo? Só para você ter uma ideia, todo mundo que é nativo se comunica com fluência no seu idioma, né, então todos os brasileiros aqui se Uhum. comunicam em português, mesmo que você seja analfabeto, mesmo que você tenha feito só até a quarta série, você se comunica com fluência no seu idioma português.
A mesma Uhum. coisa vale para qualquer idioma. Um nativo do inglês que não seja alfabetizado ou que não tenha feito ali até o ensino médio, uma faculdade, ele também se comunica com fluência no idioma dele. E fluência Uhum. aqui é um conceito muito diferente de perfeição. Fluência é aquilo que, como a própria palavra fala, deixa fluir, sem quebras. O que é uma água que flui no rio? É uma água que ela vai fluindo, ela vai, né, passando, vai se movimentando. E não uma coisa perfeita, são 2 conceitos diferentes. Eu posso falar de forma super fluida, sem perfeição, com vários erros gramaticais, com um vocabulário bastante limitado, Uhum. com sotaque, com pronúncia, etc. Mas isso não diminui a minha fluência, certo? Então são conceitos muito confundidos. Então o quadro não é sobre fluência. Não quer dizer que a pessoa no nível A1, ela não tem fluência. Ela Uhum. tem fluência no nível A1. Ou seja, os níveis, na verdade, eles são escadinhas de contextos. Em quais contextos você consegue se comunicar, isso vai agregar uma quantidade ali de vocabulário, de níveis de expressões gramaticais, de estruturas gramaticais, de níveis de, né, habilidades ali que você vai ter com o idioma para se comunicar. Então no nível 1 a 1, você tem ali você consegue se comunicar de forma fluida em alguns contextos bem limitados, né. Aí, de cada degrauzinho, você vai adicionando ali novos contextos e com esses novos contextos, mais vocabulário, mais níveis de estruturas que você vai utilizar e com isso aperfeiçoando, certo? A Entendi. maioria, se você fizesse uma pesquisa, assim, realmente implementada por alguém ali de referência do quadro como europeu, com nativos, você iria perceber, iria constatar em qualquer pesquisa que a maioria dos nativos eles estão ali no nível B1, certo? Dos Dos nativos de qualquer nativos? idioma. Dos nativos estão ali no nível B1, ali quando e assim, Hum. vão estar alguns distribuídos entre B1 e B2, tá? Óbvio, para cada skill, né, para cada habilidade, você pode ter diferentes níveis. É possível que você tenha, por exemplo, no seu listening, um nível, no seu speaking, outro nível, no seu reading, outro nível, no seu writing, outro nível. Geralmente os De nativos têm um acordo com nível o que de você exato, treina então mais. é muito comum um nativo ter um nível de writing muito mais baixo do que um nível de speaking, do que o nível de Uhum. reading, entendeu? Vou Sim. te dar um exemplo aqui bem claro. O meu português não é C2, certo? Por que que eu sei que meu português não é C2? Porque se eu pego, por exemplo, um livro do Machado de Assis para ler, que é português do Brasil, eu não consigo passar uma página inteira sem marcar pelo menos umas 8 palavras em cada página. E muitas vezes eu vou ter que realmente parar, não dá pra, assim, pular, interpretar pelo contexto, eu vou ter que parar pra ir buscar aquele significado, porque ele é um Entendi. vocabulário muito rico, entendeu? Então Sim. isso Então você quebra a pode ser minha fluidez. fluente na língua e, tá longe de dominar o idioma, né, o vocabulário, a gramática e tudo isso, e ainda assim ser fluente. Exatamente. Então são Entendi. contextos. Você pode ser fluente em alguns contextos, mas em outros você não ter ali nível suficiente de vocabulário, de estruturas pra entender, né. Isso me Então me me lembra um exemplo, específico. Eu estava 4 anos já trabalhando remoto, falando inglês todo dia. Aí eu fui chamado para um evento na empresa em Nova York, passei o dia inteiro falando, né, em reuniões e falando com investidores. E aí à noite, eu precisei ir até uma farmácia, no meio do Brooklyn, e comprar um medicamento. E aí, cara, a minha fluência foi de 100 a 0, assim, ó, num passe de mágica. O negócio simplesmente parou de funcionar. A atendente, com um sotaque forte que eu não entendia, já meio sem paciência, já era noite, já estava cansada, e eu tentando explicar, e simplesmente não tinha vocabulário, não tinha palavras para explicar o que que eu estava sentindo, o que que eu precisava de medicamento, nem se era possível comprar aquilo. Então, eu acho que dá para diferenciar muito bem. Eu estava sendo completamente fluente durante as reuniões, no inglês técnico de trabalho, e aí eu fui para um contexto natural de um nativo, que é ir numa farmácia comprar medicamento, e a minha fluência acabou naquele momento. perfeito, exatamente, sobre isso, né. Então, por exemplo, hã, pegando esses degraus, né, nos níveis, o pessoal às vezes pensa que só você saber algumas palavras soltas já te dá um nível básico. Tipo assim, eu sei aqui os números, eu sei o alfabeto, eu sei 100 animais, 100 países, pronto, tenho um nível básico. Não é sobre isso. Não é só sobre ter bloquinhos soltos, né. Os níveis, eles são sobre em que contexto você consegue se comunicar de forma oral e escrita, e não só o que você consegue pegar de forma solta, entendeu. Uhum. Então, no nível A1, não basta você conhecer algumas coisas, você tem que saber se comunicar em alguns contextos. Então, o nível A1, por exemplo,
ele vai te garantir que você consegue se comunicar em ambientes básicos, como, por exemplo, você se apresentar, apresentar uma outra pessoa, você comunicar ali sobre interesses pessoais, vida pessoal, dar opiniões básicas sobre algumas coisas, fazer perguntas básicas ali sobre direções. Então tem todo um contexto de possíveis es tem toda uma estrutura de possíveis contextos que são classificados. Então, o que é que o quadro comum europeu fez? Ele pegou, assim, quais são todas as habilidades possíveis de um idioma. Então, desde a pessoa dizer o próprio nome, até a pessoa dar uma opinião política sobre um assunto, dizendo que ela discorda, então são níveis muito diferentes ali Sim. de que você precisa, né. E ela foi classificando isso nesses níveis. Então ela pegou lá todas as centenas de possíveis necessidades que a pessoa pode ter no idioma, e ela foi classificando. Esses aqui são A1. Esse aqui, esse aqui, esse aqui são para o A2. Esse, então ela foi recortando. Então ela coloca que até o B1 você já consegue se virar com aquele idioma. Isso quer dizer que você pode ir lá para aquele país e você tranquilamente se virar em situações do dia a dia, conversar ali com o pessoal e tal. Meu exemplo pessoal, né? Quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu fiz intercâmbio na Holanda, né? Eu já tinha um inglês avançado, mas eu estudava outros idiomas também. Então, eu tinha feito os cursos dos outros idiomas aqui no Brasil mesmo, e esses cursos eles entregavam até o B1, certo? Então Uhum. eu tinha feito o curso de francês, tinha feito o curso de italiano, tinha feito o curso de alemão e tinha feito o curso de espanhol, todos até o B1. Cara, eu fui pra Itália com o meu B1 em italiano, passei 10 dias lá me comunicando com todo mundo, zero problemas. Fui pra França, pra Bélgica e para o Marrocos, somando tudo aí, pelo menos umas 4 semanas, me comuniquei em francês com todo mundo, zero problemas. Fui Uhum. pra Alemanha, a Alemanha é ma é mais difícil. Tive problemas. O B1, o meu B1, eu descobri na Alemanha que eu não era B1, entendeu? Eu pensei que eu era, mas eu B1 descobri lá que eu não alemão já era. deve ser. Não, o problema é que eu tinha um B1, eu percebi lá que eu tinha um B1 de gramática e de pronúncia, mas eu não tinha B1 de vocabulário e de speaking. Então, eu Entendi. falhei bastante, bastante dificuldade. Mas não é que precisava mais do que o B1. Eu que não tinha o B1 e achava que tinha, né? Eu tinha um certificado de B1, mas não tinha realmente ali o nível B1 de fato, né? Ah, É, então, esse é um ponto interessante, né. é, Quando, existem esses testes online, depois a gente pode entrar nisso, mas você consegue testar o seu nível e nem sempre esse teste vai representar de é. forma correta em qual nível você tá, né. Exatamente, exatamente. Então, assim, esses testes, eles foram criados, né, exatamente para validar o que o quadro comum europeu diz e com um propósito muito bem definido, que é para você fazer aplicações específicas, como, por exemplo, para aplicar para uma universidade, para um programa de mestrado, de doutorado, até mesmo de Uhum, graduação, às vezes é exigido, ou para aplicar para a cidadania. Então, os casos mais clássicos em que você vai precisar de uma certificação internacional, não só de inglês, tá? Aqui a gente está falando em inglês, mas existem certificações aí para todos os idiomas, muda o uhum, nome, né? Então, para o inglês a gente tem as bem conhecidas ali como o TOEFL, como o IELTS e outras, né? Mas todos os idiomas têm suas certificações também, e elas também seguem o padrão comum europeu ali de classificação do A1 ao C2, tá? Então, essas certificações, elas foram criadas para quê? A pessoa que quer aplicar, por exemplo, para uma universidade, para fazer um programa de mestrado, doutorado em universidade estrangeira, ela precisa comprovar que ela tem um certo nível de domínio daquele idioma. E sim. cada universidade vai ter seus critérios, e esses critérios não são únicos. Eles podem variar por curso e por nível. Então, a mesma universidade pode exigir, por exemplo, B1 para uma graduação em engenharia, exigir um B2 para um mestrado ou doutorado em engenharia, exigir um C1 para um mestrado em jornalismo e um C2 para um doutorado em jornalismo. Sim, Porque de na acordo com o engenharia, na nossa. domínio necessário do Exato. idioma, né. Sim. Aqui na nossa área, por exemplo, de tecnologia, cara, a gente pensa que a gente precisa de um vocabulário super complexo, a gente não precisa, a gente usa tudo muito simplificado, a gente não usa vocabulário formal na tecnologia. Mesmo em Uhum. reuniões de negócio, você que já trabalha aí há mais de 10 anos pra gringa, você deve perceber que quase eles não usam vocabulário formal, é phrasal verbs o tempo inteiro, né, então é É. muito mais, ali, né. É até considerado talvez uma habilidade você conseguir simplificar os termos, né, da tecnologia e levar para um cliente ou levar para um stakeholder que não vai entender os termos técnicos. Então, é bem interessante isso, assim, né. Eu, por exemplo, eu tenho projetos que são
ligados à área jurídica, que aí eu percebo pelo vocabulário, dependendo quem é o cliente ou quem tá na reunião ali, que o vocabulário é diferente, né. Hoje Sim. já fui adquirindo, assim, uma boa parte desse vocabulário, mas dependendo do contexto, quando chegava um cliente, sei lá, de uma área financeira, que era um assunto que eu não dominava, os termos técnicos nem nada, pô, nas primeiras reuniões você fica perdido, né. E eu falo consigo viajar, como você falou, né, consigo me virar bem em qualquer lugar com inglês, e aí chega Uhum. numa reunião em que você precisa falar sobre algo mais específico, um contexto que você não tem, e você fica completamente perdido, né. Então isso é bem interessante. E vale ressaltar que esses exames, eles te cobram em todas as skills, todas as habilidades, tá? Então você vai fazer um exame, por exemplo, do TOEFL ou do IELTS, você vai fazer ali o teste de speaking, o teste de listening, o teste de writing e o teste de reading. Faz os 4. E você não escolhe o tema, eu sou de tecnologia, então eu quero só. Não. Você vai encontrar textos, você vai encontrar áudios e você vai ter que dar opinião e falar sobre temas dos mais variados possíveis. Cara, assim, eu lembro quando eu fiz o TOEFL, eu tive que falar até sobre, escavações de ossos na antiguidade e dar uma opinião lá sobre um negócio, entendeu. Teve um outro áudio lá que era um negócio super complexo de biologia, que eu tinha que entender um trecho de uma palestra de 10 minutos lá sobre alguma coisa lá de zoologia, super complexo, e no final resumiu o que eu tinha entendido. Então, assim, eles trazem todo um range ali de Uhum, diferentes contextos que você tem que estar apto, justamente para eles te jogam ali no brute force pra ver o que que você consegue e uhum. onde é que o gato mia, né, digamos assim. Se E você aí domina va de fato o idioma ou tem um conhecimento limitado, né. exato. E de acordo com a sua limitação é que seu nível vai ser exposto, né. Então ali, de novo, com o B1 eu digo que ele é o nível que todo mundo deveria focar. O B1 de verdade, né, ali o B1 do quadro como europeu, é o nível que vai te deixar apto a se virar tranquilamente com o idioma. Você consegue viajar, você consegue trabalhar com o idioma, você consegue, cara, resolver problemas eu passei como eu falei, né, viajei muito lá e eu sempre usava os outros idiomas nos países que, tinham outro idioma como nativo, né, me virava super de boa, e não só pra resolver coisas de rua, assim, de hotel, mas também pra conversar. Então quando eu fazia amizade com os nativos, tentava conversar no idioma deles. E ele ia Uhum, num bar e conversava sobre assuntos que demoravam ali meia hora, uma hora, e se conseguia segurar tranquilamente no B1. Eu acho que o B1 ele é super subestimado por aí. O pessoal uhum. pensa que, tem B1, esse cara então sabe É fraco. falar ali umas frases soltas, né, mas o B1 de verdade, o B1 do quadro como europeu, é um B1 que você demora, só pra você ter uma noção, 3 anos e meio em média pra atingir um curso de inglês. Foi o tempo que eu demorei. Você tem noção aqui, um curso de inglês regular de 7 semestres, que foi o que eu fiz, ele demora ali 1 ano e meio pra te entregar o nível, não, 2 anos, desculpa. 2 anos pra te entregar o nível A2, então é 1 ano para o nível A1, mais 1 ano para o nível A2 e mais 1 ano e meio para o nível B1. Então são 3 anos e meio pra te entregar até o nível B1 ali completo, pra você sair Uhum, daquele curso conseguindo se comunicar, certo? Embora o B1 seja chamado pelo quadro como europeu, de intermediário independente, isso quer dizer o quê? Que a pessoa se vira, independente de eu estar falando, ela se vira com o idioma. Ela pode não falar com as estruturas mais complexas possíveis, ela pode não ter o vocabulário mais variado possível, ela pode não ter ainda a pronúncia perfeita, a gramática perfeita, mas ela se vira, se comunica e se faz entender, certo? Então isso é uhum. muito importante ficar claro. B1 é o que, cara, foca em qualquer idioma que você quer aprender, foca em chegar ao B1, já vai estar pronto para fazer qualquer coisa, tá? Tá. Qualquer Então, coisa é vamos muita lá. coisa, né? Deixa eu me corrigir aqui, Qualquer coisa qualquer é coisa é bastante. muita coisa. Já vai estar Vai dar pronto uma pra fazer entrevista na é, CNN lá, já é outra pronto. coisa. Você vai estar pronto pra muita coisa, tá? Agora, quando que você vai precisar mais do que o B1, certo? Se você, por exemplo, usa a sua comunicação, né, como ali forma de trabalho, né, onde a comunicação é prioritária, ela não é só um suporte para você, ela é prioritária. Então, por exemplo, você é da área de humanas, é jornalista, advogado, você qualquer área ali de humanas, você vai a sua comunicação ela é seu principal instrumento. Então, o B1 nesses casos está longe de ser suficiente. Você não vai conseguir entrar nem numa Jornalista graduação, B1 não rola. não, nem numa graduação você não consegue fazer assim um diploma sanduíche em uma universidade para sei lá, de jornalismo ou de direito com um B1, nem na graduação. Para o mestrado vão exigir bem mais, doutorado mais ainda, certo?
Então aí, o cara que realmente é da área de humanas, e aqui no nosso contexto de tecnologia, se a gente pegar ali o pessoal que trabalha ali como, por exemplo, como PO, né, que vai lidar muito com comunicação com o cliente, Tech Lead, que vai lidar muito com o cliente Uhum. também. Então PO, PM, Tech Lead, a galera ali de Customer Success, que vai estar trabalhando muito diretamente com o cliente. Aí essa galera aí já tem que, ó, no mínimo um B2 para ser considerado, mas focando no C1. O C2 ele não é necessário nesses contextos de trabalho, tá? Nesse contexto de trabalho eu não consigo Entendi. vislumbrar, a não ser que você realmente vá ser um jornalista. Jornalista, na tecnologia que eu não consigo enxergar C2 como necessário em nenhum cenário, mas você vai trabalhar fora do contexto de tecnologia, ali como jornalista, ah, um escritor de livros, né, um advogado, alguém do direito, fora da tecnologia, aí sim, um C2 é o que você tem Uhum. que buscar. Agora, dentro de tecnologia, com um C1 você consegue se virar em qualquer dessas posições que você vai dar diretamente com o cliente. Entendi. Isso até traçando um paralelo com o português, do B2, C1 em diante, já seria aquela pessoa que domina a comunicação, por exemplo, né. Aqui numa empresa no Brasil, o cara que fala bem, que se expressa bem, que se faz entender de forma clara, que escreve, com uma boa gramática, o cara que, domina essa área, Uhum, ao contrário da pessoa que não, ela se comunica no dia a dia, mas não tem ela como uma referência talvez na comunicação, né. O cara se perfeito, vira, perfeito. mas Então, por exemplo, a gente aqui, ó, tá se comunicando, tá apresentando um podcast, dando opinião e tal, tá se comunicando, eu acredito que relativamente bem, mas a gente não é C2 em português, nem eu nem você, certo? E eu percebo isso diariamente quando eu escuto podcasts de jornalistas. Então, todo dia eu escuto podcasts sobre notícias e tal, e aí aquela galera ali que tá comunicando no podcast é uma galera que tem nível C2 em português. E a cada um minuto que eu ouço eles, eu escuto ali pelo menos umas 10 palavras ou formas de utilizar as expressões que eu não estou acostumado. Eu até entendo, mas eu não estou acostumado a utilizar aquilo. Então, é o nível, é a vastidão. Existe essa palavra vastidez? Vastidão? vastidão. Corta. Então é Olha a. o C2 faltando. Podia ficar, né? Podia ficar aqui. Então, é sobre a riqueza de vocabulário que você tem para expressar. Então, a gente aqui se comunica, mas a gente está sempre usando as mesmas expressões para comunicar, né? O pessoal que é C2 no português, pegar um jornalista ali, um advogado, eles têm um leque Sim, muito vasto para se comunicar. Então, e a gente sobrevive super de boa sem ser C2 em português, entendeu? sim. Então, tranquilo. Então vamos lá, vamos tentar separar um pouco. A1 é um nível de comunicação básica, você consegue conversar com uma outra pessoa em outro idioma, se apresentar, falar do tempo, alguma coisa, bem básica, estabelecer alguma comunicação, mas você de longe consegue, manter, assim, uma conversa por muito tempo com alguém, certo? Perfeito, perfeito. Beleza, o que seria o A2 então dentro desse contexto? Então, o A2, ele já consegue falar um pouco mais de coisas fora do contexto pessoal. Ele já consegue ali falar algumas coisas sobre trabalho, ele já consegue falar sobre viagens, ele já consegue fazer alguns planos, ele já consegue falar sobre rotinas com um pouco mais de profundidade. Ele já consegue, se virar um pouco mais do que A1 em contextos mais assim, se você soltar um A2 num país, um A2 de verdade, país daquele idioma, ele não passa fome. Ok. Certo? Ele não passa fome. Ele não vai conseguir estabelecer conversas ali de meia hora sobre um assunto, dar muita opinião e tal, mas ele não passa fome. Eles se viram ali com o que ele tem. O A1 já é mais difícil de se virar. O A1 no viagem ele se viraria Ele vira no mímico. hotel. É, ele se vira ali no hotel, em algumas coisinhas básicas, pedir uma direção. O A2 ele já consegue estabelecer umas conversinhas ali de 5, 10 minutos básicas sobre algumas coisas, mas não consegue aprofundar ali muitos temas. O B1 ele consegue segurar. Tá? Mesmo Beleza, que então limitado, ele tem leque suficiente para segurar uma conversa, certo? tá. Então B1 seria o mínimo necessário para você, viajar tranquilo, para você começar a pensar um trabalho remoto, né, se comunicar bem com clientes. Um É. B1 de verdade, testado e aprovado, Uhum. seria talvez o mínimo necessário quando a gente fala de trabalho remoto, por exemplo. Exato, exatamente. E O aí cara o cara que é A1, por exemplo, ele se ele for do McDonald's, ele provavelmente vai ter o pedido dele todo vão se aproveitar e vão dar um pedido todo errado, muito mais do que ele pediu. No A2 ele já consegue pelo menos pegar o pedido certo.
No B1 ele Boa, consegue ainda ser simpático e de repente ganhar até um agrado. Talvez não no McDonald's, né, mas ele entendi. vai conseguir ali estabelecer uma comunicação mais eficaz. Consegue fazer um pedido inteiro na Starbucks, com aqueles 8 tipos Né. diferentes de leite, por exemplo, que eles começam a jogar tudo em cima de você e você tem eu não faço ideia do que é isso. O B1 consegue, é. O B1 é pra conseguir Boa, já. beleza. O que seria o B2 então? Então, o B2, ele já vai conseguir, traçar ali as opiniões dele, especialmente na questão de profissional, tá, aqui é importante que isso fique claro, são contextos mais profissionais, mais de estruturas mais complexas, sobre temas mais vai trazer temas mais complexos sobre os quais ele precisa saber se comunicar. Então, o B1, ele não precisa saber muita coisa sobre como se comunicar em um texto de, por exemplo, poluição do meio ambiente, política, coisas muito mais aprofundadas e tal. O B2, ele já vai trazer esse leque de vocabulário de contextos maior, que vão precisar de estruturas mais complexas para você se comunicar. Não é só o vocabulário, são as Uhum, estruturas. Então as estruturas aumentam, a forma ali que você aprendeu a se comunicar até o B1, que é o presente, o passado e o futuro simples, já vão agora vir outras estruturas um pouco mais complexas, né. O nível de, por exemplo, de uso de phrasal verbs, que isso é muito importante, né. No B1, sem saber tanto phrasal verbs, você se vira. No B2, você já vai ter como ter uma comunicação mais natural, isso vai envolver, no caso do inglês, né, você ali dominar mais phrasal verb, dominar mais collocations, aquelas frasezinhas padrão ali do idioma, né. Ou seja, você consegue se comunicar com o nativo de forma mais tranquila, mais fluida, sem ele precisar ter que fazer tanto esforço para fazer um slowdown ali do nível dele e toda uma filtragem que ele geralmente vai ter que fazer para se comunicar com uma pessoa de nível B1, certo? boa. Dá alguns exemplos de phrasal verbs pra alguém que não sabe exatamente do que você tá falando. Pronto, phrasal verbs, né, são aqueles verbos em inglês que têm mais de uma palavra, né. Então, por exemplo, se eu pegar um verbo como work, como teach, como sleep, eles não são phrasal verbs, porque eles só têm uma palavra. Mas se eu pegar Uhum, um verbo como wake up, ele tem 2 palavras, wake up. Se eu pegar um verbo como, por exemplo, get rid of, tem 3 palavras. Então esses verbos que são compostos de 2, 3, 4 palavras são chamados de phrasal verbs. Esses uhum, phrasal verbs, qual é a particularidade dele? Eles geralmente são mais usados no dia a dia, certo? Do que os verbos que a gente costuma conhecer pelos livros, que são verbos de origem latina, né. Então se você pega, por exemplo, um verbo como, vamos colocar aqui, cancel, né, que é cancelar. Pra gente que é brasileiro, é muito mais fácil lembrar da palavra cancel. Eu tenho que cancelar o evento, I have to cancel the event. Muito mais fácil lembrar de cancel do que lembrar do phrasal verb equivalente ao cancel, que é call off, por exemplo. I have to uhum. call off the event. Mas para um nativo, é muito mais comum ele se referir logo ao phrasal verb, porque ele tem uma origem muito mais inglesa, né, do inglês, do que uma palavra que vem de origem latina, que foi agregada ao idioma depois, né, como cancel. Entendi. Então, se Uhum. você usar o cancel, eles vão te entender. Mas o cancel ele vai ser usado em contextos muito mais, assim, eu diria, formais. E o Soa formal no muito mais inglês natural você usar um phrasal verb nesse caso. exato, exatamente. Então o formal no inglês ele é usado geralmente ali em escrita científica, documentários e documentação ali, não de código, documentação ali de documentos formais mesmo de uma Uhum. empresa, de um governo e tal. Então, aí, nesses casos, eles usam, vocabulário formal. No contexto profissional, é muito difícil o pessoal usar esse vocabulário mais formal, com essas palavras que parecem com o português, que a gente pensa que nos ajudam, mas atrapalham, porque elas são muito formais e você fica soando como se você fosse, assim, um senhor, né, da antiguidade de inglês arcaico, certo? Isso é bem interessante. Então B2, digamos que a gente vai adquirindo mais contextos e se tornando talvez mais natural na comunicação. No B1 você está Perfeito. comunicando, você está se fazendo entendido, mas o B2 já começa a usar expressões e formas de construir as Exato. frases, talvez que você Uhum. vai ter uma naturalidade maior, né. Que é quando você vai fazer uma entrevista e a pessoa diz: "Nossa, o seu inglês é muito bom", né, já está começando a Exato, entender com certa naturalidade, né. exato. Então, assim, uma pessoa que é B1, eu diria assim, em resumo, que ela tem uma forma de falar cada coisa, pelo menos. A pessoa que é B2, ela tem muito mais do que só uma forma, ela tem 2, 3, então ela tem riqueza de vocabulário para poder ali adaptar a resposta dela para aquela pergunta de várias formas possíveis, né.
Já a Talvez ela pessoa que consegue ela mudar o modo do formal para o informal e refazer a mesma frase, por exemplo. exatamente, ela consegue adaptar o discurso dela, né, a fala dela para o interlocutor, para quem ela tá falando, né. Boa, interessante. E aí a gente chega no nível avançado, que seria o C1 e o C2. C2 você falou um pouco, né, é o domínio quase completo do idioma, que poucos brasileiros têm da língua portuguesa, poucos ingleses têm, ou americanos, né, da língua inglesa. Então o C1 seria o básico do avançado, é isso? É quase isso. Então, o C1, ele é um nível em que você não apenas vai ter ali uma variação de 2 a 3 formas para falar cada coisa, mas de 10, 15 formas para falar cada coisa, e você naturalmente já coloca tudo isso na sua fala, sem precisar fazer grande esforço. Então, o seu nível de estruturas aqui não é mais sobre tanto gramática. Assim, a gramática que adiciona do B2 para o C1 adiciona algumas coisas, mas é pouquíssima coisa que adiciona. É muito mais sobre como você saber usar toda aquela gramática que você usou em diferentes contextos. Entender que uma estrutura não é só sobre a tradução, mas ela tem muitas vezes ali um hidden meaning, ela tem um significado oculto que usando com aquela estrutura, com aquela outra, vai trazer uma mensagem a mais do que a explícita. Então, você consegue perceber as nuances, você consegue expressar essas nuances, você Uhum. consegue aqui lidar em qualquer tipo de contexto, né, tem vocabulário em qualquer tipo de contexto. Você fala de uma forma muito mais fluida no sentido de quando vai para o speaking, por exemplo, né. Para o C1, é plenamente exigido que assim, percebido que o connected speech não é mais uma coisa básica. É assim, se você não tiver um connected speech, que é aquela questão de você juntar, né, as palavras para soar ali quase como se estivesse falando de forma cursiva, né, Uhum. isso aí é imprescindível para o C1. Então ele tem que falar de uma forma realmente fluida, muito mais fluida do que o B2, com esse vocabulário muito mais rico. Pronúncia que já não é mais uma questão que ele vai ter problema, ele já, assim, não é que ele não vai errar nada, mas assim, não é mais uma coisa que chama atenção, ele não tem uma pronúncia deficiente ali, o B2 ainda pode ter algumas coisinhas, né. Mas o Uhum. principal mesmo é essa questão das nuances do idioma, que não é só Entendi. sobre tem o aumentar o vocabulário muito, né, do B2 para o C1 é um pulo muito grande, não é uma linha do tempo que basta você estudar mais, você vai chegar ao C1, tá, isso é importante ficar claro. A maioria das pessoas pode continuar estudando, não vai conseguir chegar ao C1, porque é um caminho muito tortuoso. Não é só longo, é porque ele tem barreiras muito fortes, que você tem que fazer um esforço muito maior para ir do B2 para o C1, do que para chegar ao B1, certo? O C1, então, ele não seria somente sobre vocabulário, por exemplo. Talvez é até entender um pouco da cultura, né, como que você vai expressar Bastante. algo, colocar entender que usando essa palavra nesse contexto vai tirar um pouco o peso daquilo que você está falando ou ao contrário, vai enfatizar. Talvez é entender, esse relacionamento, né, entre as palavras dentro da comunicação, que é algo que a gente vê e aí começa a entender o porquê, a maior parte das pessoas nem tem isso, né, porque a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de interpretar um texto, com as nuances daquilo que o autor quis passar. Não, ele escreveu isso, mas se você juntar com esse contexto, ele tá, na verdade, fazendo outra coisa, ou tá usando um tom irônico, ou tá aqui sendo sarcástico em determinado contexto por causa dessa palavra. Então são detalhes que você consegue ir pegando e adicionando que a maior parte das pessoas talvez nunca vai chegar na sua língua nativa, né. Perfeito, perfeito, exatamente. E aí, que às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela avalia muito pelo listening dela, ela ouve uns vídeos no YouTube, aí ela entendeu tudo, então ela acha que ela já tem ali o nível C1, C2. Mas depende muito de como é que é o seu nível, como é que é a sua formação de listening, porque tem muitas pessoas que entendem ali de fato, em termos de palavras, 50% do que é dito, mas conseguem fazer uma costura, tem uma estratégia de fazer uma costura para entender todo o contexto. Isso não quer dizer que ela entendeu 100% do que foi dito de fato, né. Então, Sim. um E1, por exemplo, se pegar um vídeo daqueles tipo aqueles vídeos de jornalista que são meio sátiros, que fazem umas sátiras ali né, tipo, como o John Fellow e alguns outros, né. É um vídeo longo ali de uns Jamie Fallon, na verdade, né. Então você pega um vídeo longo ali Uhum. de uns Jimmy 20 Fallon. minutos, por exemplo, né. Se você conseguir entender, você pode ser ali provavelmente B1 até C2, depende se você entendeu partes e conseguiu costurar a ideia, ou se você entendeu realmente 100%, né.
Se você conseguir de 100%, e você vai saber disso se você fizer uma transcrição daquele texto, faz a transcrição daquele texto que você ouviu, depois compara com o texto real, acertou 100%, show de bola. Você é provavelmente ali entre o C1 e C2 no listening. Então, seu Uhum. listening é C1 ou C2. Se você entendeu 50% quando você conferiu lá a sua transcrição, mas entendeu toda a mensagem, provavelmente você está ali no B1. Mas você conseguiu usar técnicas de costura ali, de interpretação, de inteligibilidade da mensagem, pegar o que é essencial e costurar a sua mensagem para entender a mensagem principal, tá? Mas entender a mensagem principal não te torna avançado, te torna muito inteligente, certo? Faz sentido, faz sentido. Muito bom. Eu acho que vamos encerrar por aqui esse episódio, mas pra mim tá ficando meio claro que então não necessariamente você vai precisar de um nível C2, nem do C1, talvez nem o B2 que as empresas estão exigindo, por exemplo, quando publicam uma vaga para um desenvolvedor de software, sênior. Não Perfeito. necessariamente você precisa isso. E outro ponto que a gente pode abordar no próximo episódio é que nem todo teste que você faz é confiável, né. Então como você consegue testar se você realmente tá num nível mais avançado, como que você consegue ter uma boa base disso, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Perfeito. Exatamente isso que a gente vai aprofundar no próximo episódio. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência e até o próximo. Isso aí, valeu.